Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Nossa, quanto tempo que eu não apareci aqui no canal. Eu acho que, tipo, já quase um mês, né, que eu não gravo nada pro canal. Bastante tempo, né? Desde quando entrou um mês, eu não gravei nada. Eu já fiquei uns 7 dias sem gravar vídeos, mas, tipo, quase um mês eu nunca fiquei, né? E então, se você tá chegando agora aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo, né? Deixa like nesse vídeo, comenta, compartilha, tá bom? E pra quem não me conhece, eu me chamo Julie, sou mãe de 3, do Taylor de 5 anos, da Maite de 2 anos e do Theo de 10 meses. E no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês, né, o que aconteceu, porque eu sumi, porque eu desapareci daqui, né, do canal. E não só do canal, também no Instagram, né, porque eu sumi de tudo, né. E tinha muitas me chamando, perguntando o que aconteceu, por que eu sumi do canal, se eu me separei, se eu tô morando com a minha mãe. E estavam perguntando, né, se eu tava morando com a minha mãe, porque eu tinha postado umas coisas, né, lá no Instagram. Postei também uma foto com a minha mãe, né, com as crianças. Então hoje eu vou responder vocês, tá bom? Eu vou fazer esse vídeo separadamente pra falar o que aconteceu, porque eu sumi. Então, bora lá, né? Gente, esse vídeo aqui vai ser completamente sem edição, tá? Vai ser só eu falando mesmo, vai ser sem edição esse vídeo, né? E, gente, eu tô usando óculos pra descanso, tá bom? Porque ultimamente minhas vistas, né, tá doendo muito, assim. Então, assim, é óculos, assim, pra descansar as vistas, sabe? Então, bora lá que eu vou conversar com vocês, né? O que aconteceu aí na minha vida, né? Pra começar, eu espero que a minha voz esteja boa, né? O áudio do vídeo, né? Porque o celular, gente, ele tava muito ruim, levei pro conserto por um problema, apareceu outro problema. Mas enfim, depois eu explico melhor pra vocês sobre isso, né? Mas eu espero que a minha voz esteja ok, tá bom? Então, vamos lá. Eu sumi daqui, né, do YouTube e sumi do Instagram, sumi de tudo, porque eu não tava bem. Eu já vinha comentando com vocês, né, que eu não estava me sentindo bem, que eu tava, que eu tava me sentindo, assim, mal comigo, assim, sabe? E aí, né, da outra vez que eu vim comentar com vocês, né, que eu falei pra vocês que eu estava tendo uma depressão, né, que eu tive uma depressão pós-parto, vieram comentários, gente, ignorem, tá? Eu tenho 3 filhos, então vai ter barulho. Então, vamos lá, voltando. Como eu falei pra vocês, né, e eu tinha comentado, né, que eu estava com depressão pós-parto. Aí veio uns comentários falando, mas depressão, você não teve depressão, você teve tristeza, é diferente, não sei o quê. Outros comentários também falando que eu só reclamava, você só reclama, você só vive reclamando, não sei o quê. Então eu parei de ficar, sabe, falando o que eu tava sentindo, o que eu tava deixando de sentir, parei de ficar falando e resolvi dar uma sumida aqui do canal. Pra poder cuidar de mim, cuidar da minha cabeça, né, cuidar de mim. Então eu decidi sumir isso, né? E às vezes é necessário a gente sumir pra gente ter um tempo, né, pra se cuidar. Então eu resolvi não vir aqui de novo e falar, eu tô passando por isso, passando por aquilo, não tô bem. E até ficar chato, né? Eu toda vez vim aqui ficar falando a mesma coisa, que eu não tô bem, sabendo, né, que a melhoria tem que vir de mim mesma. Eu que tenho que ir atrás de ajuda. Eita, gente, Maite tá aqui. Gente, eu pausei aqui, né, porque a Maite começou a chorar. Aí eu vi uma pausa aqui. Mas voltando ao assunto. Então, eu, ao invés de vir aqui e falar, a gente não tô bem, não sei o quê, eu preferi dar esse tempo pra mim, tá bom? E o que mais que eu ia falar? E aí eu fiquei sumida, né, pra cuidar um pouco, assim, da minha saúde mental, né? Fiquei sumida aqui do canal. E aí, tipo assim, desde quando o Telzinho nasceu, né, eu fiquei desse jeito, eu tô passando, assim, por umas coisas comigo mesma, sabe? E depressão não é da noite pro dia que você tem, né?
as pessoas, algumas, né, alguns comentários falaram, mas depressão, né, que você tá tendo, você tá tendo tristeza. Gente, depressão não é da noite pro dia. Eu tenho isso, assim, faz tempo, né, por umas coisas que aconteceu, assim, no meu passado, assim, na minha vida, que me fez ter esse sentimento depressivo e algumas coisas, assim, que acontecem na minha vida faz eu ter, tipo, recaídas, sabe? Umas recaídas. Então, eu fiquei desse jeito, né? Calma aí, gente. E querendo ou não, isso é uma coisa que ninguém pode me ajudar, porque é uma coisa que eu que tenho que buscar ajuda, eu que tenho que buscar a melhoria disso, né? Por isso também que eu não vim aqui no canal falar, falei, não, deixa quieto, eu vou passar por isso sozinha, vou me desligar de tudo. E aí, gente, é uma coisa, assim, né, que eu tenho que ir atrás de melhorar, né? Ninguém pode ajudar ninguém. As pessoas podem dar uma palavra de conforto, tudo, mas ajudar, não, porque é uma coisa, assim, muito pessoal, sabe? Eu acho que não tem como ajudar. Então, foi isso. E outra coisa também, né, é que tinha comentários, né, falando, só reclama de tudo, não sei o quê, vive reclamando. E não é que eu tava reclamando, eu estava fazendo um desabafo. Porque, assim, eu não tenho ninguém pra desabafar. Ninguém fala assim, tipo, uma amiga que possa vir aqui, eu desabafar com ela, entendeu? De mãe pra mãe. Gente, mãe pra mãe, eu falo assim, uma pessoa que tem um filho também pequeno, que eu posso ali estar desabafando, compartilhando os meus sentimentos e tudo. Eu não tenho, sabe? Tipo, eu sou, assim, sozinha nessa questão. E eu só fico em casa com os meus filhos, né? Eu tenho 3 crianças pequenas, então, tipo, muito puxado. E não é que eu estou reclamando, eu estou desabafando, fazendo desabafo. Só que o que muda é que eu procuro, né, tipo, YouTube pra desabafar, né? Pra falar o que eu tô sentindo, né? Enfim, né? Então, né, pra quem não sabe, pra quem está me acompanhando agora, né? Quando o Telzinho... Eu vou falar assim, bem, assim, resumidamente. Quando o Telzinho, né, nasceu, veio ao mundo... Gente, no dia da maternidade mesmo, eu comecei a sentir um sentimento, assim, muito ruim, uma angústia. Só que eu não sabia que eu tava sentindo, era, assim, uma depressão. Eu tava, assim, me sentindo muito sozinha, me sentindo muito triste. Quando eu vim pra casa com o Teozinho, esse sentimento começou a piorar, sabe? Eu comecei a chorar, eu comecei a ter crise de choro, ter ansiedade, comecei a chorar. Não conseguia dormir de jeito nenhum, não conseguia deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu começava a chorar, né? E eu não entendi o porquê que eu tava tendo aquilo, né? Tipo, nossa, o Telzinho tem tudo, uma criança saudável, nasceu lindo. Por que que eu tô com esse sentimento, sabe? Eu ficava me perguntando por que que eu tô com esse sentimento. E eu sentia muito sozinha, por mais que tava ali meus filhos, né, até mesmo o Roger, eu me sentia muito sozinha, muito sozinha. Nossa, uma solidão que eu não entendi o porquê disso, sabe? Eu sentia um vazio enorme dentro de mim. E ao invés, né, de ir melhorando, né, conforme passando os dias, não, foi piorando, 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 fui me sentindo cada vez mais deprimida, fui me sentindo muito sozinha, sabe? E isso, nossa, foi horrível tudo que eu passei, horrível, horrível, horrível. Só quem já passou por isso sabe e vai me entender, né? Então, ei, que foi, mamãe? Gente, Telzinho tá grandinho, tá a coisa mais linda, tá com 5 dentinhos já. Ele tá andando, mas ele não anda, né, sozinho. Ele anda segurando as coisas, engateia pra lá, pra cá. Tá sorridente, é porque agora ele tá enjoadinho, né, mãe? Mas ele tá sorridente, né? A coisa mais linda do mundo. E ele tá assim porque eu dei um negocinho pra ele brincar e o negocinho caiu ali no chão. Aí ele tá me olhando com a minha cara, tipo, pega a mamãe pra mim. Peraí, vou dar pausa aqui pra pegar aqui pra ele. E principalmente quando o Roger voltou a trabalhar, foi aí que desandou mais ainda as coisas, porque eu comecei a me sentir mais sozinha ainda. Não tinha ninguém pra conversar, sabe? Ninguém,
tipo, pra desabafar, ninguém pra conversar, eu me sentia sozinha o tempo todo, com as crianças. Gente, assim, foi horrível tudo que eu passei, né? E até os vídeos do canal, se vocês forem perceber, que antes eu gravava mais, eu gravava todos os dias, entregava vídeo quase todos os dias. E depois, quando eu tive o Theo, eu dei uma sumida do canal, eu parei de gravar um pouco, eu dei uma sumida, né? Fiquei mais ali na minha bolha mesmo. E quando eu entregava vídeos curtinhos, né? Eu entregava assim poucos minutos assim, de vídeo. E enfim, né? E aí, que foi, meu amor? Tá difícil, gente. E assim, eu fui vendo que era uma depressão que eu tava sentindo, porque eu perdi a vontade de tudo, perdi o gosto de tudo, perdi a vontade de tudo, tudo, tudo. Eu tinha desânimo pra tudo, 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 tudo. Não tinha vontade de nada, não tinha vontade de sair, não tinha vontade de ir na rua, eu não tinha vontade, assim, de nada, sabe? Eu só tava meio assim que existindo, sabe? Acordava, fazia o café das crianças, cuidava deles, dava, né, papá pra eles, dava banho em tudo. E tipo, eu só ia fazendo as coisas, né? Gente, vou com isso aqui porque vai tentar de fralda, né? Pronto. Não pode aparecer, né? Aqui no YouTube. E aí... Oi, filha. Calma aí, gente. Como eu falei pra vocês, esse vídeo aqui vai sair sem edição, tá, gente? Relevem aí, tá? Porque eu fiquei vários dias sem gravar. E aí, o que acontece? Eu fui ficando deprimida, fui ficando sem vontade de nada, sabe? Só ia acordando, fazendo as minhas obrigações que eu tinha que fazer, né? E foi indo, foi rolando assim. E esse sentimento não saía de mim, não saía de mim. Eu comecei a me descuidar, comecei a ficar muito relaxada comigo, sabe? Gente, nossa, eu emagreci muito, 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 muito. Esses dias eu fui me pesar, nossa, tô muito magra. E foi isso que foi acontecendo, né? E fui relaxando até com o YouTube, até com os vídeos. Fui perdendo aquela rotina, sabe? Não tinha rotina aqui em casa, não conseguia gravar mais, não tava conseguindo entregar conteúdo bom, sabe? Enfim, gente, virou uma bagunça, né? A minha casa também virou uma desordem, não tava conseguindo arrumar a casa, não tava conseguindo, sabe, ter uma rotina, né? E assim, gente, com uma criança já é difícil, né? Então, imagina com 3 crianças, né? Não é nada fácil. Se você não ter ali sob controle de tudo, você acaba se perdendo, né? Foi o que aconteceu comigo. Acabei me perdendo, acabei me deixando levar ali pra depressão, tudo. Depressão não é brincadeira, né? Depressão é algo muito sério. Então, só eu sei o que eu passei, né? Antes de me julgarem, só eu sei o que eu passei. E, enfim, por isso, assim, que eu sumi, né? E outra coisa também que aconteceu comigo, gente, foi o meu cabelo. Vocês lembram que meu cabelo desembaraçou, tudo? Foi. Até gravei pra vocês, né? Eu desembaraçando ele e tudo. Meu cabelo, gente, embaraçou de novo. Sim, embaraçou de novo. Dessa vez, quando embaraçou, eu tentei pentear. Eu passei creme, aí ficou uns nó, sabe? Ficou difícil, né? Não quis sair. Peguei, também taquei um coque ali, falei, vai ficar coque mesmo. Aí, teve um dia... Ai, Maite. Teve uns dias, né, que eu fui levar a Maite na creche, né? Aí a diretora, né, conversou comigo, falou pra mim, nossa, você tá muito magrinha. O que tá acontecendo? Aí eu conversei com ela, eu desabafei com ela, né? E eu não sou assim de desabafar com ninguém. Tipo, se alguém me para na rua, começa a conversar comigo, eu não sou de, assim, desabafar, abrir meus sentimentos pra ninguém, né? Tanto que até isso que aconteceu comigo, né? Vocês não sabiam, vocês soubem, porque eu contei bem depois dessa depressão do pós-parto, contei bem depois pra vocês. Porque eu tinha medo, assim, dos julgamentos, né? Porque qualquer coisa que eu comentava aqui era um motivo, assim, pra julgar pra alguma coisa. Então, pensa, já não tava bem. Aí eu vou vir aqui na internet pra desabafar. Aí vai lá, eu vejo um comentário ruim. Aí eu vou lá e pioro mais, né? Então, por isso que eu fiquei muito tempo aí sem falar nada, né? E, enfim. E aí, conversei com a diretora, ela até conversou comigo, falou assim, nossa, não fica assim, não sei o quê. Ela conversou comigo.
E aí, esse negócio do meu cabelo, né? Toda vez que eu tava fazendo coque, tava andando na rua, fazia um coque. Eu só saía na rua, né? Porque eu tinha que levar as crianças, né, pra aula. Então eu fazia um coque. A todo lugar que eu ia, eu fazia um coque. Vocês têm noção, gente? Eu fiquei assim. Eu não tava bem, que quando eu ia pra rua, eu achava que alguém tava olhando pra mim. Todo mundo tava olhando pra mim. Eu fiquei com essas loucuras, assim, comigo, sabe? E eu não tava bem mesmo. E aí, a Maria tá de fralda, gente. Por isso que eu tô dando pause. Ela tá de fraldinha, eu tenho que toda hora ficar dando pause, né? Por causa do vídeo, né? Então vocês ignorem aqui qualquer barulho, tá, gente? Porque as crianças, né? Como o vídeo tá sem edição, as crianças toda hora ali fica brigando. Meu Deus, ela já só foi eu falar, ó. Meu Deus, que foi? Sabe uma pessoa, gente, que chega um ponto na vida dela que ela não liga pra nada na vida? Era assim que eu tava. Meu cabelo, gente, tava totalmente enroscado. Eu fiz um coque no meu cabelo. Eu ficava de coque todo dia. E aí, não tava nem ligando. Gente, tava ligando pra nada. Falei, tô nem aí pra nada. Só tinha obrigação com os meus filhos mesmo. E, enfim, né? E aí, né, o Roger até conversou comigo e falou, meu, você tem que dar um jeito no seu cabelo. Porque seu cabelo tá, tipo, tá muito zoado, você tem que dar um jeito no seu cabelo, porque você não corta ele, né? Aí eu fui deixando meu cabelo assim, e meu cabelo, gente, antes de ele embaraçar, né, dar um nó de novo nele, meu cabelo ficou muito, caindo muito. Caiu demais, inclusive, meu cabelo tava caindo muito. Na primeira vez que ele embaraçou, meu cabelo não ficou a mesma coisa, ele ficou caindo muito, 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 muito. Aí depois, quando eu fiz esse nó, quando ele deu nó de novo, aí ele continuou caindo meu cabelo. Aí eu fiz o coque, me desanimei com o cabelo, me desanimei com tudo, sabe? Perdi, assim, o gosto de viver. E aí, né, o Roger falava várias vezes pra mim, dá um jeito no seu cabelo, dá um jeito no seu cabelo, você vai perder seu cabelo. E eu falava assim pro Roger, ai, tô nem aí se perder meu cabelo, né, tô nem aí se perder, sabe? Realmente eu tava, assim, com uma tristeza muito profunda, sabe? E aí, né, gente, eu dei bolacha pras crianças, né, pra ver se eles ficam, assim, de boa, né, pra eu poder gravar meu vídeo. Então, o que acontece? Aí meu cabelo ficou ruim de novo, tudo, eu comecei a ficar mais deprimida do que eu já tava, até porque o cabelo é a nossa identidade, né, então meu cabelo era uma coisa que eu amava muito. Jesus amado. Gente, não é fácil não. Então, assim, se vocês forem reparar nos meus vídeos, né? Meu cabelo tava lindo, meu cabelo tava cheio. E meu cabelo tava, assim, muito lindo, sabe? Nos meus vídeos, e quando eu falo dos meus vídeos, eu falo de quando eu tava grávida, no Theo. Meu cabelo tava lindo, eu tava, assim, me sentindo bem, tava me sentindo bonita. Quando eu fico grávida, meu rosto enche de pintinha, né? E quando eu era criança, eu tinha muita sardinha, assim, no rosto, sabe? Muita pintinha. E depois, quando eu fui crescendo, foi sumindo. Eu lembro que eu odiava meus pintinhos no rosto. Eu falava, ai, tá muito feio, não gosto. E eu sofria bullying também, né? Falavam assim que eu era a Chiquinha do Chaves, né? E eu não gostava, sabe, gente? Não gostava. Aí falava, ai, você é Chiquinha do Chaves, não sei o quê. Porque minha mãe fazia Chiquinha em mim. Aí eu já tinha sardinha. Aí ficavam, ai, você é a Chiquinha do Chaves, aí você tá com sarna no rosto, não sei o quê. E eu odiava. Aí eu lembro que eu falei, ai meu Deus, eu não gosto das minhas sardinhas, eu não queria ter. E aí eu fui crescendo e foi sumindo. E hoje eu acho a coisa mais linda. Aí sempre que eu tô grávida, aparece um monte assim no meu rosto. É incrível. Só quando eu tô grávida aparece um monte no meu rosto. E meu rosto fica bem limpinho. E aí eu tava me sentindo muito linda na minha gravidez, sabe? E depois, quando eu tive o Theo, eu comecei, como eu falei pra vocês, né? Eu comecei a sentir triste, tudo, sentir aquele vazio dentro de mim. E aí eu fui, assim, me sentindo feia, me sentindo horrorosa. Fui ficando com a autoestima muito baixa, baixa, baixa demais, sabe? Aí, pra piorar, acontece esse negócio do meu cabelo. Aí eu fui só descendo o fundo do poço mesmo, né? E isso daqui é o que eu tô contando pra vocês, porque eu passei, assim, por muitas coisas, assim, comigo mesma, que eu não falo aqui,
né? Mas esse é o que eu tô falando pra vocês, né? Um pouco do que eu passei. E aí, né? Aí sobre o meu cabelo, vamos voltar sobre o meu cabelo. Meu cabelo ficou muito ruim. Aí o Roger, né, ele decidiu cortar meu cabelo. Ele falou assim, meu, você tem que cortar esse cabelo, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar com o cabelo desse jeito. Aí eu falei, é verdade, né? Aí eu peguei e aí eu falei assim pro Roger, meter tesoura no meu cabelo. Eu falei, aí Roger, mete tesoura aí no meu cabelo. E aí ele foi lá e foi cortar meu cabelo, né? E ele meteu a tesoura e cortou meu cabelo. Ele falou, tem certeza? Eu falei, tem, absoluta. Ele falou assim, você não quer algum jeito pra tentar desembaraçar seu cabelo, pra tentar cuidar dele melhor? Eu falei, não, pode meter a tesoura. Eu quero encerrar esse ciclo na minha vida. Quero tirar isso da minha vida, não aguento mais. Pode cortar. Falei bem assim pra ele. Ele foi lá e cortou meu cabelo, né? Depois eu vou deixar ele solto, porque ele tá amarrado. Vou deixar ele solto pra mostrar pra vocês. E meu cabelo, gente, ele tava assim, ó. Ele tava com coque desse tamanho, bem alto, né? E tava assim, que nem pedra meu cabelo. E aí, quando o Roger cortou meu cabelo, gente, me deu aquele alívio tão grande, porque o coque tava tão pesado que, nossa, meu cabelo tava até com ferida, assim, tava muito pesado, assim. Aí tava com ferida aqui embaixo. Aí quando ele cortou, me deu aquele alívio, aquela libertação, tipo, nossa, se livrei desse peso em mim. E aí eu já fui correndo lavar o meu cabelo. Aí meu cabelo ficou solto, ficou lindo, nossa. Depois eu mostro pra vocês como que ficou, né? O Roger mesmo que cortou. E eu pensei que meu cabelo ia ficar bem mais curto. Eu pensei que ele ia ficar, tipo, curtinho mesmo, sabe? Eu sabia que ele ia ficar bem curtinho, mas o Roger cortou e deu pra salvar meu cabelo até, né? Até agora eu tô com meu cabelo, né? O coque. Eu tô com ele numa sacola, né? E tem uma youtuber aqui que ela fala sobre cabelo, né? Ela fala sobre cabelo das meninas, cabelo destruído, essas coisas. E aí ela pediu pra me mandar as fotos do meu cabelo, né? De tudo que eu passei, pra ela poder postar no canal dela. Então, se der certo, né? Se ela realmente postar no canal dela, aí eu falo pra vocês, né? Então já me segue no Instagram, porque eu vou avisar por lá, né? Meu Instagram é Julie Batista. Aí eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo também, meu Instagram. E aí vocês vão lá pra ver, né? Se der certo assim dela postar. Aí vocês vão ver todo o processo do meu cabelo, vocês vão entender o que eu tô falando pra vocês. Vocês vão entender tudo, né? Se caso ela não postar, né? Não sei como vai ser, mas se caso ela não postar, aí eu tento postar aqui no canal mesmo e mostro pra vocês. Mas eu tenho certeza, mais que certeza, que ela vai postar no canal dela, porque ela me pediu as fotos, né? Porque eu acho que, acredito que a agenda dela deve ser cheia, porque todos os dias ela posta fotos de uma menina diferente, falando sobre o cabelo, que aconteceu na vida dela. Então, ela demora um pouco para responder. Então, eu vou esperar, né, para ela falar sobre o meu cabelo, né? Aí eu aviso vocês lá pelo meu Instagram e vocês vão assistir, né? E se caso não der para ela postar, eu posto que mesmo, eu mesmo faço vídeo, porque vai dar um pouco de trabalho, porque eu vou ter que editar, porque tem fotos, vídeos, então vai dar um pouco de trabalho. Mas aí eu tento fazer de tudo, né, pra mostrar para vocês, né? Porque só assim vocês vão entender o que eu tô falando, né? Enquanto eu tô falando aqui com vocês, eu vou tentar também, né, deixar as fotos, eu acredito que no começo do vídeo, em alguma parte do vídeo, vai aparecer eu falando sobre. Vai aparecer fotos, algumas fotos, né, do meu cabelo, vai aparecer algumas fotos assim de como eu tava deprimida, de tudo que eu tava passando. Vai aparecer algumas fotos aqui, né? Não sei em qual minuto do vídeo, mas vai aparecer, tá bom? Enfim, gente, foi isso que aconteceu. O Roger cortou meu cabelo. Já já eu solto ele pra mostrar pra vocês como que meu cabelo ficou, né? Eu não gostei, né? Porque, gente, eu não gosto de cabelo curto. Pra vocês verem como o negócio tava sério. Eu só cortei meu cabelo mesmo porque precisava e não porque eu quis. Não porque eu queria. Porque meu cabelo, gente, eu amo cabelo grande, comprido. Eu não gosto de cabelo curto. Em mim. Nas outras meninas eu acho bonito. Mas em mim eu não acho legal, não acho bonito. Eu acho que eu fico com carinha muito de menininha, né? Não gosto. Ignore os barulhos, né, gente? 3 crianças, né, como eu falei pra vocês. Ah, mas aqui, ó. É o dia inteiro assim, gente. É porque ela e o TT brinca, aí eles se estranham e começam a brigar. Os dois. Brigar por causa de brinquedo.
Brigo por tudo. Que é, vai ter? Ela vai fazer isso pra chamar minha atenção. Ela sabe que eu tô gravando. Vem pra cá, vem. Enfim, gente. E aí, eu não gosto. Aí o Roger cortou meu cabelo, né? Me a tesoura. Ele cortou até que certinho o meu cabelo. Peraí, gente. E ficou assim, retinho o corte do Roger, né? Só que eu não gostei porque eu não gosto de cabelo curto. Só isso, eu não gosto de cabelo curto. Não acho que eu fico legal de cabelo curto. Mas eu vou hoje já mostro pra vocês como ficou meu cabelo, tá bom? E foi isso que aconteceu comigo. E quando eu decidi voltar a gravar, eu falei, não, vou voltar a gravar, até porque eu tinha uma divulgação pra fazer. Quando eu decidi voltar a gravar, o que acontece? O celular deu um problema. O problema do celular é que, sabe a entrada, quando você vai carregar? Então, não tava... o carregador não tava querendo entrar, tipo, tava... E quando entrava, não tava carregando o celular de jeito nenhum. Aí nós levou pro conserto. Aí, depois eu arrumou o celular. Quando nós trouxe para casa e foi arrumar, colocar o carregador no celular, o celular não saía do 1%. Né? Ficava horas e horas carregando, não saía do 1%. E quando tirava do carregador... Eita, Theo quase caiu ali, gente. Aí, quando tirava do carregador, o celular simplesmente desligava, né? E aí, nós com esse rolo aí do celular, o celular ruim, né? Aí teve que levar lá pro cara arrumar de novo. Aí o cara levou não sei pra onde, pra arrumar o celular. E, enfim, gente, deu esse problema aí no celular, né? Espero que o celular não dê problema de novo, né? Mas pra vocês verem como é uma coisa, né? Quando eu decidi voltar a gravar, acontece isso. Aí, quando o celular também veio pra nós, o celular veio com áudio muito ruim. O áudio, gente, tava baixinho, não dava pra escutar nada, nem os vídeos no YouTube, nem os vídeos de nada, não dava pra escutar, porque tava muito baixinho. Aí, quando levou de novo pra arrumar, até que o som veio melhor, né? Pelo menos eu acho que veio melhor. Aí vocês comentam aqui embaixo como que tá o som, se o som tá bom? Vocês comentam aqui pra eu saber. E outra coisa, né, que muitos tava achando que eu me separei do Roger, né? Gente, eu não me separei do Roger, a gente ainda tá junto. O que acontece é que a gente teve uma briguinha aí, né? Nosso relacionamento, eu postei umas coisas lá no Instagram. Mas a gente tá bem, tá? A gente não se separou. Continuo na mesma casa. Também estavam achando que eu tava morando com a minha mãe. Eu não estou morando com a minha mãe, tá bom? A minha mãe, ela veio pra cá, né? Ela veio pra casa da minha avó. E pra ver, né, a gente, pra ver as crianças. E eu fui pra lá. Né, eu fui pra lá também pra passear um pouco, né? Eu mesma falei pra minha mãe, deixa que eu vou pra casa da minha avó, porque eu quero passear um pouco, né? Sair um pouco de casa, então eu levei as crianças, fui pra lá, foi bem legal, né? Eu vou ver se eu deixo um pouquinho do vídeo aqui, né? O vídeo rolando aqui, das crianças na casa da minha avó, né? Pode ser que eu deixe, pode ser que eu não deixe. Vou ver se eu acho o vídeo. Mas se não tiver, tem lá no Instagram que eu postei o vídeo das crianças lá, né? E aí foi bem legal, levei as crianças, né? Minha mãe conheceu o Theo, porque até então ela não tinha conhecido o Theo ainda. Ela só viu eu grávida, mas não tinha conhecido o Theo. Então, ela conheceu o Theo, tudo foi bem legal. Minha mãe ficou apaixonada pelo Theo, né? E aí ela viu as crianças, tudo, ficamos lá, comemos bolo, almoçamos lá, jantamos, foi bem legal. E aquela coisa, né, gente? Minha mãe, nem se eu tivesse com o celular... Eu tava com o celular ruim, por isso que eu não gravei nada pra vocês. E assim, foi muito legal lá, né, lá na casa da minha avó, tudo. Enfim, né, gente? Nem se desse pra eu gravar, eu ia gravar minha mãe, porque minha mãe não gosta de gravação, minha mãe não gosta dessas coisas, ela é por fora dessas coisas, ela não gosta. Então, foi isso, gente. Foi bem legalzinho lá, tá? E eu não me separei, tá? Não me separei, não tô morando com a minha mãe tem a vida dela, né? Não tô morando com a minha mãe, tá bom? E foi por esse motivo, né? Resumindo aqui pra vocês, eu não tava bem, precisava, assim, cuidar um pouquinho de mim, né? Me afastar de tudo, né? Porque às vezes é bom a gente dar um tempo das coisas, né? Das coisas da vida pra gente se cuidar, né? Como eu falei, ninguém vai poder fazer isso por nós,
Se nós não se cuidar, não se levantar, ninguém vai poder fazer isso por você. E foi por isso, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, meu cabelo. Peraí que eu vou dar um pause aqui. Ó, meu cabelo ficou assim. Meu Deus, gente. Olha isso. Vou lavar ele hoje. Assim. Umas partes que fica bem curtinha. Tô com a Maite aqui no colo e tô balançando o Theo aqui, né, com o pé. Ó, gente, meu cabelo ficou assim, ó. Cortou muito, tá? Porque não tinha o que fazer, né? E o único modo, assim, de salvar meu cabelo foi cortando, tá? Então tem umas partes que estão mais curtas, foi onde tava muito enroscado. Então ficou assim, né? Aí, gente, pra disfarçar, assim, eu faço um rabinho de cavalo, né? E até que ficou certinho, né? O Roger nunca tinha cortado o cabelo, então até que ficou certinho. O Roger nunca tinha cortado o cabelo, né? Então, pra ele que cortou pela primeira vez, ficou certinho até, né? Eu sei que meu cabelo não tá legal, tá? Eu sei que eu não fiquei bonita, mas eu vou cuidar do meu cabelo, tá, gente? Eu vou fazer uns programas, vou cuidar do meu cabelo. E eu não me vejo de cabelo curto, não gosto de cabelo curto, não me sinto bem. Mas foi necessário, né? A mudança, ela vem de nós mesmos, né? Porque tudo na nossa vida só acontece se a gente permitir. Se a gente permitir ficar triste, nós vai ficar triste. Se nós permitir, não, eu vou viver feliz e ninguém vai me impedir disso, você vai viver feliz. Então, as coisas acontecem na nossa vida se a gente permitir, né? Se a gente permitir. Calma aí, gente. As coisas acontecem na nossa vida se a gente permitir que aconteça, né? Se eu permitir viver feliz, eu vou viver feliz. Se eu permitir viver na tristeza, eu vou viver na tristeza, né? Tudo só basta vir de nós mesmos, né? E a mudança vem de nós mesmos. Então, eu decidi encerrar esse ciclo, decidi parar de viver triste, né? Porque isso tava deixando minha vida totalmente desorganizada, tudo desorganizado na minha vida. E não vale a pena, né? Tenho 3 filhos pra criar, eu quero que eles tenham uma mãe feliz do lado deles, não uma mãe triste, não uma mãe deprimida, né? E eu tô encerrando, assim, esse ciclo, assim, comigo mesma, de parar de viver assim, deprimida, né? E meu cabelo ficou assim, gente. Eu vou lavar meu cabelo, tá, gente? Vou lavar ele. Lavar meu cabelo. E, inclusive, eu vou criar um canal, né? Pra fazer um arrume-se comigo, né? Pra me cuidar mais, fazer um arrume-se comigo. E eu vou criar e depois eu mostro pra vocês no meu canal de arrume-se comigo. E vou mostrar, gente, a televisão ligou aqui. Eu vou dar um pause aqui porque conta de direitos autorais. Então, né, deixa eu colocar aqui. Então, é isso, eu vou fazer um canal, tá? Vou mostrar lá mais autocuidado, autoestima, essas coisas. Eita, ligou sozinho, gente, calma aí. Né? Pra me cuidar mais, né? Vou mostrar esse processo pra vocês, eu cuidando do meu cabelo, eu cuidando de mim, tá bom? E esse canal vai ser somente pra rotina, né? Mostrando meu dia a dia com as crianças, como eu sempre fiz, tá? E é isso. O cabelo cresce, né? Meu cabelo vai crescer de novo, o cabelo cresce, né? Então, o vídeo foi esse, né? Minha explicação aí. Como eu falei pra vocês, aconteceu muitas coisas. Esse é o que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Mas eu passo por isso bem antes, né? Por umas coisas do passado, mas enfim. E então, se você chegou aqui até o final do vídeo, né? Comenta, deixa o like, se inscreva aqui no canal, me ajuda aí a crescer aqui no canal. Me acompanhe, né, nos próximos vídeos aí. E outra coisa que eu ia falar pra vocês é que eu fiz uma mudança aqui na cozinha, né? Eu fiz uma mudança e eu tô doida, né, pra gravar, pra mostrar pra vocês como ficou, né? Isso até me fez bem, né? Eu precisava fazer uma mudança aqui, né? Mudar os móveis de lugar. Gente, sério, isso faz bem, né? Quando os seus móveis estão ali parados ali, aí você muda de lugar, arruma, faz bem.
Então, recomendo fazer isso. E eu mudei aqui de lugar, então eu vou gravar, tá? No próximo vídeo eu gravo pra vocês como que ficou aqui, tá? Eu vou gravar pra vocês. E enfim, vou finalizar o vídeo aqui. Foi isso que aconteceu comigo, né? Eu acho que a gente precisa cuidar da nossa saúde antes de qualquer coisa. A gente precisa cuidar de nós, né? E a mudança só depende de você mesma. Então é isso, meus amores. Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero muito, né, que vocês tenham entendido o vídeo. E um beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.